Será que você sabe por que as pessoas não dão valor aos seus serviços? Sabe aquela sensação de parece que as pessoas não reconhecem o seu valor? Você fica ali implorando para as pessoas te pagarem o valor justo? É exatamente sobre isso que a gente vai discutir no capítulo de hoje. Fala pessoal, André da Brain Power, Academia Cerebral e criador do método Neuropersuasão. E esse é mais um dos capítulos da série Sabe Por Quê? E diferente dos vídeos diários que eu sempre faço, esses não serão vídeos de sacadas ou de ferramentas, e sim vídeos para você ter clareza de coisas que estão acontecendo no seu dia a dia, para você poder montar o seu plano de ação e entender exatamente qual é o papel da persuasão neste processo. E eu sempre vou responder uma pergunta, sabe por quê? E no capítulo de hoje a pergunta é, sabe por que não dão valor aos seus serviços? Mas antes da gente começar o capítulo, eu quero trazer aqui um aviso. Amanhã a gente vai ter um webinário ao vivo, juntos, para a gente falar a respeito de persuasão, como aumentar o seu poder de impacto. A gente vai fazer uma avaliação em conjunto da sua capacidade de persuasão, vai ser um quiz muito bacana, com certeza. Às vezes a gente acha que a resposta é óbvia para uma direção, mas exatamente por achar que algo é óbvio, a gente acaba fazendo algo completamente diferente. E mais do que isso, vai ter uma surpresa muito bacana nesse webinário. Algumas pessoas vão ganhar um prêmio muito legal, então te espero amanhã às 8h30 para você participar. Entra aqui em neuropersuasão.com.br/webinário, se inscreve por lá e automaticamente amanhã, 1 hora antes, você vai receber no seu e-mail o link para você participar desse webinário. E hoje então a gente vai falar sobre por que é que as pessoas não dão o real valor aos seus serviços. Muitas vezes a gente acha que é algo muito complexo e pode ser sim, mas às vezes também são coisas muito mais simples. A gente vai falar sobre essas duas situações. No caso mais simples, muitas vezes são elementos que fazem parte do nosso dia a dia, talvez o site da nossa empresa, talvez o nosso próprio jeito de se comunicar, e a Cris vai falar um pouco a respeito disso. Como eu te falei, a gente sempre vai trazer um exemplo de uma pessoa. A Cris tem um bicicletário no Rio e ela vai contar um pouco da história dela. Logo com o passar dos módulos que eu fui avançando, eu fui percebendo, caramba, meu site está com um monte de coisa que não precisava ter e faltando um monte de outras que eu precisava colocar. Eu refiz o site todo, eu li cada frase do meu site. Para você dar um exemplo, né? Eu coloquei muito a questão da sustentabilidade no bicicletário, porque antes a gente falava muito de dados técnicos e isso realmente precisa ter e tem, tá lá. Mas tem também a questão de o porquê de você botar um bicicletário. Muito bacana, Cris. Obrigado pelas palavras, parabéns pelos resultados, parabéns por realmente ter feito a sua empresa se tornar referência neste mercado em que você atua. Não é algo fácil, não é algo trivial, então deixo aqui meus mais sinceros parabéns para você. E no final deste vídeo você vai ver o vídeo completo da Alessandra, é um outro exemplo, e ela conta como que de fato ela, como coach, conseguiu gerar muito mais impacto nas pessoas. Ela saiu de uma situação em que ela não conseguia conectar com as pessoas, gerar valor para as pessoas, provar o real valor dela mesma enquanto profissional, e de repente ela foi para um momento em que ela conseguiu gerar muito mais valor. As pessoas começaram a ir atrás dela ao invés de ela ter que ir atrás das pessoas. É isso que você vai ver no final do capítulo de hoje, mas hoje a gente vai discutir então quais são os fundamentos disso tudo. Obviamente, a Cris comentou alguns exemplos, de repente alterar o site, mas tudo isso é consequência de algo muito mais profundo. A Cris só se deu conta que de fato o site precisava ser alterado quando ela conseguiu ter clareza de algo que vem muito antes disso, algo que explica porque poucos profissionais realmente conseguem se tornar referências e serem extremamente bem remunerados por fazer o que eles amam. O que será que acontece? Em primeiro lugar, quando a gente realmente conecta com o profissional, seja de qual área for, advogado, dentista, médico, arquiteto ou coach, como a gente comentou, esse profissional acaba se tornando a nossa referência. Esse é o primeiro passo de todo o processo que a gente vai discutir. Quando isso acontece, quando você se torna referência de alguém, você se torna o porto seguro para as outras pessoas. O porto seguro que as pessoas sempre vão recorrer, e como o ser humano precisa disso, a gente precisa de portos seguros. Automaticamente a gente sempre recorre a essas pessoas, e são pessoas que nos trazem tranquilidade, pessoas que fazem com que a gente se sinta muito mais seguro, simplesmente por saber que elas existem. Mas o fenômeno está apenas começando neste momento. Geralmente, quando as pessoas procuram um profissional, é porque elas têm algum tipo de dificuldade, algum tipo de problema que as incomoda e precisa ser solucionado. E problemas sempre são o foco de conversa. Quando a gente está conversando numa roda de amigos, a gente divide as dificuldades que a gente tem. E também dividimos o entusiasmo de ter encontrado a solução. Um profissional que realmente sabe conduzir, cativar, inspirar, leva as pessoas, os seus clientes, com uma chance muito maior para a pessoa realmente
chegar na solução. Consequentemente, o que acontece? Primeiro, a pessoa naturalmente vai ficar muito feliz, ela vai querer também divulgar esse fato para os amigos dela. Não simplesmente para divulgar o seu serviço, não, mas para falar, poxa, eu consegui perder peso. E as pessoas vão falar, poxa, mas como é que você fez isso? Cara, eu fui num nutrólogo, eu fui num nutricionista que me ajudou, ele me deu isso de plano de ação e foi fantástico, o resultado foi isso. As pessoas, através do entusiasmo e do resultado, vão começar a divulgar espontaneamente o seu serviço, a sua pessoa, para rodas de amigos, para as outras pessoas, sendo esse, portanto, apenas o segundo ponto deste fenômeno de crescimento. O terceiro ponto chega exatamente quando, em uma outra roda de amigos, alguém que de repente está trazendo ali um problema, um novo problema. Talvez ela também queira emagrecer e agora o seu cliente entusiasmado, aquele que você realmente ajudou a chegar no resultado, ou qualquer amigo daquela roda vai simplesmente indicar você. Não necessariamente somente o seu cliente indica mais, você começou a entrar num ciclo virtuoso, muito positivo, porque os outros amigos capturaram aquele entusiasmo, capturaram o resultado e eles também vão passar a te indicar mesmo sem te conhecer e te indicar com segurança, sabendo do resultado. Portanto, é fundamental que você consiga não só ter a parte técnica de dizer para a pessoa, poxa, você tem que fazer isso, você tem que ser altamente persuasivo para mobilizar os seus clientes, mobilizar os seus pacientes, as pessoas que você está lidando no dia a dia, para elas chegarem no resultado. E no momento em que você consegue mobilizar, motivar aquela pessoa, ela vai automaticamente ter uma chance muito maior de ter resultado. E quando ela começar a ter resultado, meu amigo, minha amiga, aí se prepare, porque você vai começar a crescer exponencialmente. O resultado dos seus clientes vai fazer com que o seu serviço seja altamente valorizado. Não é somente o seu discurso, não é somente o jeito que você se posiciona, mas é o resultado que você proporciona para as pessoas. Então reflita no seu dia a dia se você está de fato trazendo resultado para as pessoas. Você tem que ter a persuasão em dois momentos. Primeiro, para conseguir mobilizar as pessoas para elas entrarem em ação e vivenciar o resultado, e segundo, para conseguir se posicionar, para quando vierem novos clientes falar com você. Portanto, a persuasão é fundamental para você fazer essa roda girar, proporcionando um crescimento exponencial, essa conexão, esse poder de levar os clientes para a ação, inspirados, animados, confiantes e seguros que realmente aquele é o caminho a ser seguido, aquele é o caminho que realmente tem que ser feito, e isso só vai acontecer se você de fato se tornar uma pessoa mais persuasiva. Portanto, se você quiser aumentar a sua demanda, o seu preço, o seu valor percebido, pouco a pouco se tornando uma grande referência, é fundamental que você de fato fortaleça a sua persuasão. Portanto, se isso é importante para você, não deixa de entrar em neuropersuasão.com.br. Afinal, este é o momento no ano em que a gente abriu as vagas para a turma Neuropersuasão Avançada, para a turma de 2017. Se você quiser fazer parte disso nesse ano, então não deixa de se inscrever por lá. E nesse curso você vai entender exatamente qual é o processo da história do cérebro humano, como é que você influencia, como é que você ganha um espaço cativo ali dentro e mobiliza as pessoas para a ação, mobiliza as pessoas para o resultado, e isso é fundamental para você aumentar o seu valor percebido. E se você quiser ver um pouquinho mais de como é que a Alessandra, a Ale Lima, fez isso, não deixa de ver o vídeo que está aqui no final desse capítulo e você vai entender exatamente como ela conseguiu fazer a transição entre uma pessoa que ficava ali tentando fazer esforço, gerar valor para as pessoas, mas não sabia o jeito correto, e ela simplesmente mudou, e mudou totalmente os seus resultados. E antes de falar do vídeo de amanhã, eu quero te lembrar que amanhã tem uma outra coisa, além do capítulo aqui, a gente vai ter um webinário ao vivo, em conjunto, às 8h30, para a gente discutir exatamente isso, como é que você aumenta o seu poder de persuasão, como você aumenta o seu poder de impacto. A gente vai ter um quiz para você avaliar o seu atual poder de impacto e, como eu já disse, uma surpresa que você vai gostar bastante se você for agraciado com ela. Te espero então amanhã, neuropersuasão.com.br, e amanhã então a gente se encontra para o capítulo em que a gente vai discutir como é que você pode elevar o seu impacto através da seguinte pergunta: sabe por que você é tímido? Muitas vezes a gente acha que a timidez é simplesmente inerente à nossa pessoa e isso vai atrapalhar para o resto da nossa vida. Muitas vezes a timidez é muito positiva e é isso que a gente vai discutir então no capítulo de amanhã. Se você acha que o capítulo de hoje ou de amanhã pode contribuir com alguma pessoa, não deixa de encaminhar para ela, para que ela também tenha essa reflexão, para que ela também saiba por que, no caso dela, as coisas acontecem, para que ela também possa responder a pergunta: sabe por que, 3 pontinhos, as coisas acontecem no dia a dia dela. Então encaminhe para ela, e para você não perder o capítulo de amanhã, em algum lugar aqui nessa tela tem um botãozinho assinar, clica nele e automaticamente você vai ser notificado do próximo capítulo amanhã às 19 horas. E não se esqueça também do nosso webinário às 8h30, 20h30. Lembra sempre disso, tudo que você quer está do outro lado da persuasão. No brain, no gain. Até amanhã. Sou nascida e criada aqui em Brasília, atuo como coach, sou servidora pública também.
Com 2 anos eu perdi, minha mãe morreu e fui morar numa invasão com a tia minha. E lá nessa invasão eu sempre acreditei que alguma coisa extraordinária ia acontecer comigo. Que eu não ia ser aquela pessoa que ia ficar ali achando a vida ruim. Me casei muito nova, tive 3 filhos, me separei. Quando eu me separei eu tinha um filho de 2 anos, um de 4 e um de 6. E aí eu pensei que tudo tinha acabado. Falei, pronto, agora o que vai ser, né? E eu resolvi estudar. Estudei, fiz psicologia, me formei. Nesse meio período eu perdi meu emprego. Estudei para concurso público, consegui passar no concurso. E aí, achando que eu tinha realizado o meu grande sonho, quando eu entrei lá eu vi que não era bem isso. Eu queria mudar o sistema, mas o sistema não tinha como mudar. Foi quando eu procurei uma outra alternativa, né? Que foi estudar para um novo concurso. E por uma grande sorte minha, na primeira aula eu descobri o coach. Tinha um coach para concurso e na primeira sessão eu falei, cara, já sei o que eu quero para minha vida. Eu vou ser coach. Eu tinha encontrado ali a minha missão, né? Só que quando você acaba o curso de coach, você não tem cliente, né? Então, assim, começou a me dar aquela meio que desespero. E você começa a se cobrar, porque você se vê pagando o curso de coach, que não é um curso barato. Você começa a ver falta de retorno. Eu tenho 3 filhos que eu crio sozinha. E aí vem a infância, né? De você pensar assim, poxa, eu sou muito simples, eu não dou conta, eu sou pobre, aí começa aquelas crenças limitantes. Eu conseguia conversar muito com as pessoas, mas na hora de fechar a venda, cadê a venda? Não tinha essa venda. Eu estava tentando vender coach até para a moça da padaria, então eu chegava assim, oi, bom dia, você tem um sonho? Tenho. Então, eu sou coach, e aí você não quer fazer um pacote comigo, vamos conversar? E assim, eu vivia fazendo tudo errado. E se eu continuasse daquele jeito, levando não, uma hora eu ia cansar. Comecei a pensar assim, gente, esse negócio não é tão fácil como eu pensei, não. E não é realmente tão fácil, você tem que buscar uma ajuda. Eu já estava pensando assim, como é que eu vou fazer outro curso se eu não tenho cliente pagante? E também eu não queria algo assim, simplesmente fazer um curso de como vender. Eu queria algo que agregasse valor também. Eu queria que as pessoas comprassem meu produto porque elas acreditam, como eu acredito, que o meu trabalho é excelente. Por um acaso, eu entrei no grupo de coach, que a gente chama de Coach Brasil, e lá a gente começou a falar palavras que eu nunca nem ouvi falar, periscope, coisas que para quem não é dessa área, não sabe nem o que é. E alguém lá falou, do André, e ela colocou o linkzinho, né? E aí assim, de tantas pessoas falaram, baixa o periscope, eu baixei, e o André um dia entrou, do nada ali, apitou no meu celular e eu comecei a assistir. E ele começou a falar do Neuropersuasão, como é que era, e o voto de confiança foi decidido mesmo quando ele fez um webinar. E a princípio eu pensei assim, é mais um vendendo. Eu vou assistir isso aqui, mas vamos ver o que ele vai vender, né? Apesar que eu já tinha gostado do produto dele, porque eu assisti aqueles vídeos que ele disponibilizou no site dele, mas o webinar dele foi quase 2 horas e ele deu muito conteúdo. E eu comecei a anotar ali e eu falei, gente, como é que pode? O cara tá falando tudo isso de graça. E eu fui anotando. E depois desse webinar, uma semana depois, ou menos de uma semana, eu tinha uma palestra que eu ia dar. E eu estava muito preocupada, ia ser a minha primeira palestra. Como é que eu vou falar nessa palestra, né? E era para alunos que estavam estudando para concurso público. E eu lembrei de tudo que o André disse. E foi sucesso. Era 240 pessoas e no meio lá me deu um estalo. Eu falei, olha, quem quiser falar comigo, me manda um WhatsApp que aí vai ganhar uma sessão gratuita. 60 pessoas me mandaram um WhatsApp. E foi uma conversão grande, né? Assim, se você colocar em porcentagem 240 para 60 pessoas, meu celular passou o dia inteiro vibrando ali, eu quero. Então, isso me fez confiar no produto. Eu falei, isso tem resultado. Então, eu posso dizer que o curso hoje saiu de graça para mim, porque quando você converte, você paga o seu investimento e hoje eu já paguei além do investimento, né? E assim, quando eu vou dar uma palestra, eu sinto essa diferença ali de pegar o microfone e não tremer, de saber o que eu estou falando, de me sentir, eu sei onde eu estou, o que eu estou fazendo, com quem eu estou falando. E isso para mim não tem preço, sabe? É um valor que um curso, se fosse mais caro, eu pagaria, porque você ganha depois N vezes o que você investiu, principalmente em saber assim, cara, o que eu estou fazendo me faz bem, pelo que eu estou fazendo, e faz bem para as pessoas. Eu recebi um vídeo de uma cliente de 10 segundos, ela gravando no celular, ela, oi Ale, eu aqui dirigindo. Eu enchi os olhos d'água, eu me emocionei, porque ela não dirigia, e depois de ter feito coach comigo, ela começou a dirigir. E quando você recebe esse tipo de resultado, você pensa assim, valeu a pena o curso que eu fiz, valeu a pena o livro que eu li, valeu a pena as horas que eu dediquei. E o curso transformou isso. Hoje eu sei como vender meu peixe, vamos dizer assim. Porque eu me sinto preparada para isso.
Quando eu converso com alguém, eu entendo as dores dela, eu entendo a dificuldade dela. Eu descobri a diferença entre simpático e empático, que para mim foi um ganho enorme no curso. Eu ia conversar com o cliente e começar a fazer brincadeira. Aí ia fazer as brincadeiras que assim, meio que travava o cliente, que eu via que assim, ele mudou o rosto, mas eu nem entendia por quê. E hoje não, hoje eu lembro dos videozinhos que eu assisti e eu sou bem aplicada. Eu assistia e copiava muita coisa, que ele dá vários exemplos. Inclusive eu iniciei um outro curso, que eu fiquei até receosa, será que é tão bom quanto? E eu descobri que é muito bom, que é o Reprograma Seu Cérebro. O Neuropersuasão, eu digo que para vendas, para coach, para pessoa da área de segurança, para pessoa da área... Enfim, seja você quem for, faça. Foi um curso excelente. Parece propaganda, mas não é, sabe? Porque é bom quando a gente fala de algo que é verdadeiro pra gente. Quando hoje, assim, eu sento na frente de um cliente e eu começo a conversar com ele, eu consigo converter, primeiro, a realização pessoal. Porque a gente faz o que a gente ama e a gente quer receber por isso. E segundo, você vê assim, a vida daquela pessoa ali, ela deu um passo e foi com uma conversa comigo, foi um trabalho que eu fiz. A linguagem do André é muito tranquila e ele disponibiliza também qualquer dúvida, você pode entrar em contato com a equipe dele, um dia, um sábado à tarde. Eu mandei um e-mail, 15 minutos depois me responderam. Eu consegui definir o nicho também, porque no curso eu consegui fazer o propósito de vida, eu consegui ver qual era a minha motivação para estar atendendo. E hoje eu sei exatamente qual é o meu público-alvo, qual é o meu avatar, né, que é a linguagem do coach. Então eu tenho uma causa, eu tenho um porquê atender essas pessoas. Isso vem tudo do que eu fui vendo, fui lendo no curso. Ontem mesmo eu sentei com uma pessoa, a gente conversou, ela me falou da situação que ela estava passando. E no final, quando ela disse assim, olha, eu quero contratar com você, isso foi ontem à tarde. Eu falei, caramba, que maravilha. Então, para quem vem da história de vida como a minha, criada numa periferia, morando em invasão, enfim... Quando você pensa que você passou por tudo que eu passei, desempregada, separada, 3 filhos pequenos, você não imagina isso. Então eu nunca imaginei sair do país. Eu sonhava. Sonhar eu sempre sonhei muito alto, mas concretizar não. Quando eu fui para o Chile, eu assumi esse compromisso baseado nos clientes que eu já estava fechando. Então o curso me trouxe isso também, né? Eu comecei a fechar vendas, eu pude fazer essa viagem. Hoje eu tenho uma meta de daqui a 2 anos deixar o serviço público e me tornar só coach. Agora eu vislumbro coisas que eu não pensava. Eu penso em fazer um produto digital, coisas limitantes que eu tinha de não acreditar, porque você coloca mesmo em você algumas barreiras, né? Com o curso eu descobri, gente, é possível. Eu me sinto uma pessoa realizada, apesar de ter vindo de uma família muito simples. Meu pai é serralheiro, mas foi um cara que me ensinou a ser honesta, a trabalhar, a batalhar pelo que eu quero. Quando eu me separei, eu me senti uma mulher feia, acabada, com 3 filhos, e hoje eu me acho linda. Acho que eu estou no início, né? Apesar de estar aqui com meus 40 anos, eu acho que agora que eu estou começando a viver o que eu sonhei, sabe? Então é assim que eu me sinto.